A Prefeitura de Congonhas pediu ao Estado a suspensão dos alvarás e o funcionamento da Vale após os 2 vazamentos ocorridos nas minas de Fábrica e de Viga. O primeiro vazamento ocorreu a 1h40 da manhã de domingo. O segundo foi registrado às 4 da tarde. Hoje, no fim da tarde, o prefeito da cidade e a Defesa Civil Municipal fizeram uma coletiva para esclarecer por que isso aconteceu. A gente conversa ao vivo com o repórter Vinícius Rangel. Boa noite, Rangel. Bem-vindo, querido. Já é possível determinar os impactos causados na cidade? Ainda não, viu, Garcia? Tudo isso ainda está sendo levantado. Boa noite para você, para quem está ligado na tela da Record. É isso que a Prefeitura está fazendo, viu? Um levantamento de laudos, fazendo visitas técnicas para entender o dano, a dimensão desse dano, já que nós estamos falando aí de um dano ambiental, segundo a Prefeitura, tá? Não teve comunidades atingidas, casas alagadas, ruas, mas o Rio Maranhão foi assoreado e teve também a erosão de várias áreas verdes. O Rio Maranhão, Garcia, que deságua no Rio Paraopeba, que é responsável pelo abastecimento de parte da região metropolitana. Então a situação fica um pouquinho complicada. Segundo a Prefeitura, ainda não tem problema no abastecimento, mas tudo isso está sendo levado em conta, viu? A situação por lá é complicada, como você falou, isso aconteceu na madrugada e depois também neste domingo. Não estamos falando, gente, de rompimento de barragem, tá? O que aconteceu foi que um reservatório exatamente acumulava ali a água da chuva, a parede acabou não aguentando e aí vazou essa água desse reservatório. Claro, nós estamos falando de um ambiente de mineração, então foi pegando vários sedimentos ali e levando tudo embora. 200 mil metros cúbicos de água, 80 piscinas mais ou menos, é muita coisa. Então, a situação por lá, de fato, requer uma atenção. A Prefeitura está fazendo esse levantamento e o prefeito lá de Congonhas disse o que está sendo feito agora de medida emergencial, até mesmo para dar uma tranquilidade para a população. Vamos ouvir um trechinho do que ele disse agora há pouco durante uma entrevista coletiva. A gente está solicitando que haja paralisação das atividades, além de toda a nossa equipe que está em campo, mensurando, identificando, procurando antecipar a novos problemas que possam acontecer. Porque se aconteceu uma vez de anteontem para ontem, se aconteceu outra vez na noite de ontem, nada nos garante que não possa acontecer mais uma terceira, uma quarta vez. Isso traz danos importantes, significativos para a nossa cidade, e a gente não quer que isso aconteça. O abastecimento de água das 2 cidades que estão imediatamente após essas áreas, seja Congonhas, seja Jeceaba, não dependem diretamente do Rio Maranhão. É lógico que, havendo outros episódios como esse, pode vir a atingir as estruturas de abastecimento de água do município. No momento, a gente não tem risco nenhum de desabastecimento e nem de problemas que possam trazer aflição, preocupação para a nossa população. Nós não estamos falando de rompimento de barragens. É importante que isso seja dito. Nós estamos falando de estruturas auxiliares na área de mineração que foram eventualmente negligenciadas, que o trabalho de manutenção delas não foi feito de forma adequada e causou todo esse dano. Vini, apesar de ninguém ter se ferido, nem a água ter invadido a casa dos moradores, essa situação acende um alerta vermelho, não é isso? Exatamente, Garcia, como nós ouvimos aí o próprio prefeito de Congonhas, ele dizendo que as estruturas foram negligenciadas, né, a manutenção delas. Então é complicado, não é para gerar um alarde, mas não deixa de trazer à tona a discussão, ainda mais nós estamos falando que isso aconteceu ontem, 7 anos do rompimento da barragem de Brumadinho. Tudo isso vem muito, aflorando muitos sentimentos de todo mundo que está impactado pelas barragens, pela mineração, enfim, uma situação bem complicada. Para entender um pouquinho melhor do que aconteceu lá, desse extravasamento da água e dos impactos diretos que nós tivemos, nós preparamos uma reportagem. Vamos acompanhar. Quase 24 horas depois dos vazamentos das minas da Vale, moradores ainda estão receosos. A gente não tem resposta. A Vale soltou uma nota de comunicação, está dentro de um grupo aqui da própria comunidade, ali justificou que está tranquilo. Como que vai estar tranquilo se você atingiu o meio ambiente, entendeu? Se você contaminou, né, um rio, se você contaminou as áreas em volta das cidades. Este morador é vizinho do córrego por onde os sedimentos escorreram. Ele viu quando o volume da água aumentou de repente. Eu vi na hora que desceu a água ali.
Ainda chamei minha esposa, que a gente estava em cima do terraço, e falei, ó, o córrego vai transbordar. E pulou ali o córrego, o primeiro córrego de lá pulou. Só que, igual falou, não impactou a comunidade morta, não. Mas aqui desce e ele deságua lá no Rio Maranhão. São várias comunidades que ele vai impactando. O primeiro vazamento de água aconteceu na madrugada de domingo. Segundo a Prefeitura de Congonhas, mais de 200 mil metros cúbicos de água, o equivalente a 80 piscinas olímpicas, foram extravasados de um reservatório da Vale que fica na mina de Fábrica, entre Congonhas e Ouro Preto, na região central do estado. O complexo fica ao lado da Companhia Siderúrgica Nacional, a CSN. A água barrenta invadiu o pátio e o almoxarifado da empresa. O funcionário que gravou o vídeo ficou sem saída. Tem que ficar de cara o que está rolando aqui no almoxarifado. Olha isso. Alagou tudo. Estou ilhado. O ponto de extravasamento fica nesta área, em uma região de intensa atividade minerária. Segundo o prefeito de Congonhas, o reservatório era usado para conter a água da chuva, mas não suportou o grande volume registrado no fim de semana. Lama dos caminhos todos, resíduos de minério. Ele carreou não o material que ele tinha dentro da barragem, mas todo o material que ele tinha adiante da barragem. Então trouxe um impacto ambiental significativo. Estas imagens mostram o reservatório horas após o incidente. A Defesa Civil Municipal e Estadual, além de militares do Corpo de Bombeiros e PM do Meio Ambiente, estiveram lá para apurar as causas do rompimento e possíveis impactos ambientais e humanos. De acordo com a Prefeitura, um dos rios contaminados é o das Goiabeiras. O fluxo deságua no leito de outro rio, o Maranhão. Ambos fazem parte da bacia do Paraopeba. Os nossos rios aqui, eles são muito afetados pela presença da mineração, né? Os resíduos, rejeitos, todos que ao longo de décadas veio se acumulando às margens desses rios, eles ainda continuam sofrendo com esse problema, com episódios como esse. Horas depois, um outro transbordamento foi registrado, desta vez na Mina Viga, também localizada em Congonhas. A Prefeitura informou que não houve bloqueio de vias nem comunidades atingidas. Mas a água suja correu para o Rio Maranhão e o impacto foi ambiental. O Ministério de Minas e Energia determinou que a Agência Nacional de Mineração adote medidas urgentes para garantir a segurança das comunidades locais e também do meio ambiente. Quer que seja feita uma fiscalização rigorosa e autorizou, inclusive, se for necessário, a suspensão dos trabalhos das mineradoras. O Ministério também quer que as empresas adotem práticas mais modernas para evitar que novos acidentes como esse aconteçam. Uma surpresa para nós, porque que isso não estava sendo monitorado, né? Deveria estar sendo monitorado, porque ainda que não seja uma barragem de rejeitos de minério, é uma barragem d'água, um dique que comportava um volume muito grande de água e que deveria, na nossa avaliação, na nossa opinião, ser monitorada. Enquanto isso, quem mora próximo às mineradoras não dorme. 3 mineradoras, não era para ter uma coisa bem mais segura, uma coisa mais confortável para a comunidade, não tem. Infelizmente, a riqueza sai daqui e nós somos abandonados. Vinícius, o que as mineradoras e as autoridades falaram depois desses 2 episódios? Garcia, a Vale informou que apura as causas do extravasamento. A empresa não disse se monitora esses reservatórios e, caso haja um monitoramento, por que não identificou esse acúmulo da água. A CSN, que é a empresa lá vizinha, que foi atingida, diz que os sedimentos que são dela estão bem acondicionados, que não houve ninguém desalojado, está tudo certo por lá, foi só o susto mesmo. O governo de Minas informou que colocou à disposição todas as equipes técnicas, bombeiros, defesa civil e todo o aparato necessário que está fazendo esse levantamento. A Secretaria de Meio Ambiente já fez um levantamento que afluentes do Rio Maranhão, eles foram atingidos e por isso pediu à Vale a limpeza imediata do local, um plano de recuperação ambiental e disse também que vai autuar a mineradora pela situação, já que houve aí esse dano ambiental e que outros danos materiais também estão sendo levantados. O Ministério Público de Minas Gerais informou que pediu informações tanto para a Prefeitura de Congonhas quanto para o Estado e que acompanha a situação. Já a Agência Nacional de Mineração informou que está acompanhando também o caso com equipes técnicas e que vai fazer todos os levantamentos e responsabilizações da Vale e de outras empresas que possam estar envolvidas nisso e a aplicação das sanções caso elas sejam necessárias. Garcia.